Mateus 23, de 8 a 12. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós estamos diante da Tua santa palavra, que é rica em ensinamentos, que faz tão bem à nossa alma, quando nos confronta nos nossos erros, quando mostra quais são as nossas deficiências, mostra quais são os nossos pecados, aquilo que nós temos feito contra a Tua vontade, e quando nos mostra a Tua vontade, a forma como o Senhor quer que nós vivamos. Nós Te louvamos por isso, Te louvamos porque temos no Senhor a correção para que os nossos caminhos sejam acertados. E é nesta confiança que nós Te pedimos mais uma vez, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, abra a nossa mente, o nosso coração, para que entendamos a Tua palavra e para que a coloquemos em prática na nossa vida, Pai. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por causa do pecado, o ser humano sempre tem a tendência de querer se sobrepor ao próximo, o desejo de ser mais do que as outras pessoas, o desejo de ser superior. Isso é bem visível quando nós pensamos em meio evangélico, com as suas milhares de igrejas e de denominações diferentes, e com milhares de líderes também diferentes. Muitos dos líderes no meio evangélico querem se sobrepor aos outros, atribuindo títulos para si mesmos. Nós temos visto nas últimas décadas o surgimento de títulos estranhos, que não se aplicam mais nos nossos dias. Alguns se denominam bispos, se autodenominam bispos, outros apóstolos, quando apostolado é coisa do Novo Testamento, encerrou no Novo Testamento, mas nos últimos dias alguns se denominam apóstolos, outros se denominam patriarcas, e já houve até quem se autodenominasse paipóstolo, uma nova palavra, um neologismo, para se colocar acima dos apóstolos, paipóstolo. Então, é uma megalomania, é um desejo de querer ser sempre mais, sempre mais, sempre mais. Daqui a pouco alguém vai se denominar anjo, arcanjo, e por aí, porque essa tendência pecaminosa, que parece que esses líderes são cegos, e são cegos mesmo, ela impera no meio evangélico especialmente, com esse desejo de ser sempre um cargo acima dos demais. Então, no passado todos eram pastores, mas agora vão se criando cargos e mais cargos e mais cargos, com o único objetivo de atrair um certo poder e uma certa autoridade humana sobre si próprios. Ora, com isso, não sei se você já reparou, mas pipocam e multiplicam-se na internet os cursos de teologia rápidos, prometendo títulos. Então eu já vi na internet curso de pastor de 3 meses, e aí a promessa, ao final do curso, você vai receber o diploma de pastor e a carteira de pastor, em 3 meses. Curso de mestrado em teologia em 3 meses, curso de doutorado em teologia em 3 meses. Irmãos, isso equivale a dizer que você vai fazer um curso para aprender inglês em 3 meses para virar fluente em inglês. Quem já estudou língua sabe que isso é uma trapaça, que isso é um engano. Não se aprende uma língua em 3 meses, mesmo que você estude 24 horas por dia. Então, esses cursos de teologia que
prometem doutorado e mestrado em 3 meses, são arapucas, são armadilhas. Mas por que eles existem? Porque no meio evangélico hoje há esse pecado das pessoas quererem títulos, quererem ser sempre mais, sempre ter uma titulação e um poder para se destacar da multidão, para serem mais do que são. Obrigado. Isso tem acontecido. O caminho então de ostentação de títulos não é um caminho piedoso. Ora, não há dúvidas de que aqueles que buscam ao presbiterato, aqueles que buscam ser pastores, aqueles que são chamados por Deus para ensinar o povo, não há dúvida de que eles têm que se preparar, de que eles têm que estudar, mas nunca para ficarem ostentando títulos diante das pessoas. Todo estudo deve ser para tornar homens servos, como Cristo o foi. Jesus é o nosso exemplo máximo neste assunto, porque Cristo, mesmo sendo a própria verdade encarnada, mesmo Cristo sendo onisciente, Ele veio aqui para ser servo, Ele veio para servir e não para ser servido. E aqui neste trecho do Evangelho de Mateus, dentro das várias críticas que Jesus está fazendo aos escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, Ele vai tocar neste ponto, no desejo, na cobiça, na ambição daqueles líderes religiosos por terem altos títulos, por serem vistos como superiores no meio da multidão. Jesus vai condenar os escribas e fariseus por essa obsessão por títulos, esse orgulho, essa arrogância, essa soberba, a vanglória dos seus corações. E com aquela repreensão aos escribas e fariseus, Ele vai nos ensinar também, discípulos seus, a como sermos mais humildes e a não ficarmos ansiando ser mais do que as pessoas e de alguma forma querer nos destacar das pessoas. Então, em primeiro lugar, Jesus nos ensina a não ambicionar o título de mestre. A não ambicionar o título de mestre. Veja o verso 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A princípio, essas palavras de Jesus podem dar a impressão de que Ele está proibindo o título de mestre. A partir de agora, ninguém mais pode ser chamado de mestre. Mas, irmãos, não pode ser isso, por um simples motivo. Foi Deus quem criou a função de mestre. No Antigo Testamento, nós temos os mestres de música, os mestres de canto. Não sei se você reparou que no Salmo 139 é endereçado a um mestre de canto, o salmo que nós demos. Então, você encontra mestres no Antigo Testamento. No Novo Testamento, você encontra Paulo se denominando mestre dos gentios. Mais forte do que isso, no Novo Testamento nós temos o ofício de pastor-mestre, que é sinônimo de presbítero docente. É aquele servo de Deus que ensina o povo. E este ofício é mencionado pelo menos 4 vezes no Novo Testamento. Então, a igreja necessita de mestres ou de presbíteros docentes, homens que vão ensinar a palavra ao povo. Mas então o que Jesus quis dizer? Note, as palavras de Jesus têm que ser entendidas no contexto. Se você tirar do contexto, fica estranho. Nós temos que entender aqui dentro deste contexto. E qual era o contexto? Jesus estava falando a homens que, primeiro, versículo 2, gostavam de se ver como representantes de Moisés. Veja o verso 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Jesus está falando, versículo 3, a homens que gostavam de falar, mas não faziam. Eles eram hipócritas. Veja o verso 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, hipócritas.
Jesus está falando a homens que eram opressores, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Irmãos, isso é tão atual. De vez em quando estoura no meio evangélico a foto de algum líder religioso que proíbe os membros da igreja de irem para a piscina ou de irem para a praia, e aí vaza uma foto dele na piscina ou na praia. Ou então, líderes religiosos que proíbem televisão e ele é pego vendo televisão. Quer dizer, são líderes opressores que proíbem o povo de fazer coisas que não são pecaminosas, mas eles mesmos não fazem. Estes eram os fariseus. Os fariseus viviam proibindo os seus discípulos e o povo de fazerem coisas e eles não faziam. E Jesus está desmascarando eles. Jesus estava falando a homens que eram vaidosos, que gostavam de ser vistos como santarrões, versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Jesus está falando de homens que gostavam de ser vistos nos primeiros lugares da sinagoga, nos lugares de honra. Verso 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Jesus estava falando de homens que a si mesmos se exaltavam. Versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então é dentro deste contexto que Jesus está dizendo que estes homens não podem ser chamados de mestres. Jesus está olhando para estes homens e dizendo aos discípulos: não sejam assim, não ambicionem o título de mestre como estes aí, que gostam de ser chamados de mestres, que gostam de se sobrepor. O ofício de mestre é útil à igreja? É claro que é. Nós precisamos de mestres para ensinar a palavra? É claro que precisamos. Deus usa mestres, professores? É claro que usa. A questão é, para que você quer ser mestre? Para que alguém quer ser professor de escola dominical? Para que? Qual é a motivação que alguém quer para ser pastor? É para ajudar as pessoas a entenderem a Bíblia ou para satisfazer o próprio ego, para aparecer diante de multidão de pessoas? Percebe como a diferença está na motivação. É piedoso você querer ser professor de escola dominical, você querer ser o líder de um grupo que vai estudar a palavra de Deus, querer ser pastor, tudo isso é piedoso, desde que seja para ajudar as pessoas, desde que seja para glorificar a Deus. Agora, se isso é para glorificar a si próprio, aí está tudo errado. E os fariseus eram estes que gostavam de exaltar a si próprios. Querer ser mestre, professor, professora, para explicar a Bíblia, para fazer as pessoas crescerem em entendimento, isso é ótimo, isso glorifica a Deus. Jesus está repreendendo aqui aqueles que buscavam glória própria, glória própria. Então, sonde o seu coração. Por que é que você quer ser mestre, professor, professora? É para ajudar as pessoas, para glorificar o nome de Deus, ou é para algum tipo de vaidade, algum tipo de glorificação? Se você passar neste teste, então você pode ser professor, professora, presbítero, pastor, e sempre com as palavras de João Batista: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Nós lemos Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aquele que se coloca na posição de ensinar, de ser um mestre, ele vai ser julgado com mais peso, porque ele está assumindo responsabilidade. Então é preciso verificar quais são as motivações. A Bíblia fala em mestras também, em mulheres sendo mestras.
Paulo, escrevendo a Tito, disse: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, as mulheres mais velhas, aquelas que já criaram os filhos especialmente, elas devem ser mestras do bem, mas não com o objetivo de vaidade, para serem vistas como superiores às demais mulheres, mas com o objetivo de serem servas, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então note, Jesus em primeiro lugar está nos ensinando aqui a não ambicionar uma posição apenas pelo prazer, pela cobiça pecaminosa de sermos chamados de mestres ou de mestra, professor, professora, apenas para a glória própria. É isso que Deus está combatendo aqui em primeiro lugar. Cristo está nos ensinando. Em segundo lugar, Jesus nos ensina a não ambicionarmos o título de pai. Veja o verso 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Novamente, o texto aqui tem que ser entendido dentro do seu contexto, senão você não pode mais chamar o teu pai de pai, tá? Não é isso. É dentro do contexto. Por quê? Porque os fariseus gostavam de ser chamados de pais espirituais, de ter filhos na fé. Eles gostavam de ter uma ascendência e um poder e de dar ordens aos filhos espirituais. Gostavam de ser chamados de pais, porque isso lhes dava uma posição de destaque, sem dúvida nenhuma. Os fariseus eram aqueles que rodeavam o mar e a terra para fazer um prosélito, para fazer um discípulo. Está aqui no versículo 15. Eles gostavam de ter filhos espirituais, porque isso lhes dava uma propensão. Não há problema, aliás, em você ter filhos espirituais, pessoas que vieram a Cristo por teu intermédio. Aliás, isso é uma bênção sem tamanho, não há dúvida. Paulo, inclusive, declara que tinha filhos na fé. Por exemplo, escrevendo a Timóteo, ele endereça: ao amado filho Timóteo, graça e misericórdia, no começo da segunda carta. Escrevendo a Tito, mesma coisa, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Escrevendo a Filemon, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Então observe que ter filhos na fé não é o problema. O problema é, de novo, a motivação. O problema é você querer ter filhos na fé para contar aos outros quantos filhos na fé você tem, quantas pessoas foram convertidas por teu intermédio. Esse é o problema. É você ter filhos na fé para, de alguma forma, ter uma ascensão sobre eles, dar ordem sobre eles, querer que eles sigam a vida de acordo com as tuas instruções, e não com as instruções da palavra de Deus. E de novo, isso acontece no meio evangélico mais do que nós imaginamos. Falsos mestres exercendo uma verdadeira opressão sobre as pessoas que estão na igreja. E quando essas pessoas querem sair da igreja, são ameaçados, dizendo: se você sair, você vai perder a cobertura espiritual. E deixe-me ser bem claro aqui. A palavra de Deus nos diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Cobertura espiritual não existe, não existe. Quem protege o teu espírito não é o pastor, é Deus. Quem te dá cobertura espiritual não é o pastor, é Deus. Quem cuida da tua alma e a leva para a salvação não é o pastor, é Deus.
O pastor te ensina, o pastor te alimenta com a palavra, mas quem cuida da tua alma é Deus. Então, fujam dessas igrejas que ficam dizendo que o pastor dá cobertura espiritual, como se fosse um grande guarda-chuva, que você só está protegido se estiver embaixo do guarda-chuva do pastor. Isso é heresia, irmãos, isso não tem base bíblica. Quem cuida da tua alma é Jesus Cristo, é o supremo pastor da tua alma, não é pastor humano nenhum. Mas está cheio de igrejas por aí, oprimindo os crentes com essa história fantasiosa que não tem base bíblica de jeito nenhum. Jesus está dizendo aqui o seguinte: o verdadeiro pai de vocês não é qualquer fariseu, mas é Deus que está nos céus. Este é o pai espiritual de vocês, não são os fariseus. Deus não quer que nós tenhamos filhos na fé para ter ascensão, para ter poder sobre eles, mas justamente o contrário, para que com a palavra nós os libertemos, para que eles saiam do legalismo e das doutrinas de homens. Então, em primeiro lugar, Jesus nos ensina a não ambicionarmos o título de mestre como uma ambição vaidosa. Em segundo, não ambicionar o título de pai ou pai espiritual para ficar oprimindo pessoas. Em terceiro e último lugar, não ambicionar o título de guia, verso 10. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. De novo, ser guia não é problema. A Bíblia fala sobre guias espirituais. Por exemplo, Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, lembrem-se dos guias espirituais, imitem a fé destes guias. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Veja, ter guias ou ter pastores não é o problema. O problema aqui era de novo a ambição, a cobiça que os fariseus tinham em ser os guias, os líderes do povo. E isso é um problema de novo no meio evangélico. Muitos não querem ser servos. Muitos aí pelo meio evangélico querem ser líderes, não querem ser servos. Muitos são os que entram em uma igreja e se rapidamente não receberem um cargo, já se magoam e vão embora. E eu sei do que eu estou falando, eu sei. Fica 3 meses, se não receber um cargo, vai embora. Não fui reconhecido. Esse é o discurso. Deus nos chama, irmãos, para sermos servos, para servir. E depois de muito tempo servindo e com muita maturidade, Deus pode te colocar numa posição de liderança para servir mais pessoas, não é para ser servido. Não existe esse tipo de monarquia dentro da igreja. Na igreja o único rei é Jesus Cristo. Todos nós estamos aqui para servir. E ele foi um rei que mostrou pelo exemplo que ele veio servir. É por isso que a Bíblia é clara sobre a maturidade daqueles que vão ser guias, daqueles que vão ser líderes na igreja. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz o seguinte, bastante atenção nesse texto. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado ou ao presbiterato, à liderança de uma igreja, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. O que é irrepreensível? É alguém que tem uma vida tão correta que não cabe repreensão. O nome não está sujo, não está fugindo da polícia, não deve nada à justiça, a família está em ordem, irrepreensível, não tem problemas. Você olha e é uma pessoa honesta, com a ficha limpa, irrepreensível, não cabe repreensão. Esposo de uma só mulher, a sua família está em ordem, ele ama a sua esposa, a esposa o ama, família em ordem. Temperante, ele tem um temperamento adequado, ele tem domínio próprio, ele não é um estourado, ele tem domínio próprio, temperante.
sóbrio, não é um doido, não é um impulsivo, ele é sóbrio, ele é maduro emocionalmente, modesto, não é um ostentador, um soberbo, orgulhoso, é uma pessoa humilde, modesta, hospitaleiro, recebe pessoas em casa. Se você precisar de um lugar para dormir, pode pedir para ele. Hospitaleiro, apto para ensinar, ensina as pessoas ao redor, não dado ao vinho, não pode ser viciado, nem em vinho e nem em outra substância, não violento. Como é que um discípulo de Cristo vai ser alguém violento? Considerando a amabilidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a dar a outra face, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Não pode ser um indivíduo que vive brigando, vive caçando briga. Inimigo de contendas, ele busca paz. Não avarento. Avareza é idolatria, é cultuar o dinheiro, não é? Então, aquele que vai ser líder do povo de Deus, não pode ser um idólatra do dinheiro. Ele deve ser alguém que ajuda as pessoas, não é avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, ele é líder do povo de Deus, mas primeiro, ele é líder dos seus filhos, ele educa os seus filhos no caminho do Senhor, a sua família. Não seja neófito, e aqui que eu queria destacar, neófito é novo na fé, então não pode ser neófito. Esse é o erro destas igrejas, que o indivíduo chega e com 3 meses vira pastor, com 6 meses vira pastor. Neófito, novo na fé, não seja neófito, por que não? Para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. O que a palavra está nos dizendo aqui? Que se você pegar um novo na fé e colocá-lo numa posição de liderança, isso vai subir para a cabeça. Ele vai falar assim: puxa vida, eu sou bom mesmo, com 3 meses de igreja, eu já virei presbítero, já virei pastor, eu sou sensacional, eu sou bom demais. Para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Por que está comparando com o diabo? Porque tudo indica, juntando os textos da Bíblia inteira, este foi o pecado de Satanás. Ele quis ser mais do que Deus. Ele se ensoberbeceu de uma forma que ele se rebelou contra o próprio Deus. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Então observe, para alguém ser líder na igreja, é necessário ter maturidade, experiência de vida, bom testemunho, bom tempo servindo aos irmãos, porque Cristo foi aquele que serviu, e nós só podemos ter alguma liderança no povo de Deus quando nós somos iguais ou parecidos com Cristo. Quando nós estamos aqui, não por vaidade, mas para servir as pessoas. Este é o caminho, irmãos. Então, quem ambiciona ser chamado de líder é porque está com o foco errado. O foco deve ser servir a Deus, onde quer que Deus te coloque, e não apenas na liderança. Quando a esposa de Zebedeu pediu a Jesus para, na glória, colocar um filho à direita e um à esquerda, os braços de Jesus, Jesus no final do texto responde: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Podemos resumir estas palavras em: maior é quem serve, maior é sempre aquele que serve, sempre. Jesus conclui o nosso texto com as seguintes palavras: mas maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, aqueles que se exaltam, aqueles que, como os fariseus, ficam ambicionando posições e títulos e visibilidade para se mostrarem maiores que os outros,
esses serão quebrados no meio, esses serão humilhados. Mas aqueles que se humilham, aqueles que estão na igreja para servir, eles não devem nem pensar em exaltação, mas naturalmente um dia Deus vai exaltá-los, porque eles estão ali para servir. E Jesus não está falando aqui de teorias, Ele mesmo deu exemplo. Ele deixou toda a sua glória para assumir a forma de servo. Ele veio como servo a este mundo, Ele subiu na cruz, como se fosse um criminoso, mas santo, carregando sobre o seu corpo os nossos pecados, para morrer na cruz. Isso foi ser servo, sacrificou-se por nós. Assim, um cristão soberbo é uma contradição de termos, total. Um cristão não pode ser soberbo, porque Cristo nunca foi soberbo. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que ser humildes, nós temos que ser servos, nós temos que viver para servir e não para sermos servidos, como era o caso dos fariseus. E eu sei que até aqui está todo mundo concordando comigo, mas o real teste na sua vida é o seguinte: você se ofende com facilidade? Você se ofende com muita facilidade? Você fica nervoso ou nervosa com pouca coisa? Olha, acenda a luz amarela aí, porque isso é sinal de soberba. Se com pouca coisa você já fica nervosíssimo ou nervosíssima, é porque talvez você tenha uma consciência, uma ideia de que você é tanta coisa que você não pode ser ofendida, ou você não pode ser ofendido de jeito nenhum. E na primeira ofensa você fica transtornado. Percebe como isso é um sinal de soberba no nosso coração? Vamos para o exemplo bíblico. O que fizeram com Jesus? Despiram-no, chicotearam-no até sangrar, coroa de espinhos, cuspiram no rosto. Algum de nós já foi cuspido no rosto? Talvez. Mas qual é a tua reação se alguém cospe no teu rosto? Pense aí, fala a verdade. Se o punho já não fecha. E Cristo aguentou tudo isso injustamente. E sofreu escárnio, colocaram coroa de espinhos nele, dançaram ao redor, né, fazendo galhofa, fazendo brincadeira, chamando ele de rei. Fizeram o que fizeram com Cristo, e ele não disse palavra. Bastava um sinal para os anjos descerem e matarem todo mundo ali, bastava um sinal, e Cristo aguentou tudo isso. Aí alguém fala uma palavra atravessada para nós e nós ficamos transtornados, o meu mundo acabou, não. Percebe como isso é sinal de soberba e orgulho no nosso coração? Quando nós não aguentamos uma ofensa, uma palavra atravessada, é porque nós nos achamos muita coisa, nós nos achamos o rei do universo. O quê? Quem é essa pessoa para falar mal de mim? Nós nos achamos o máximo, meus irmãos. Isso é soberba, isso é orgulho, que precisa ser tratado no nosso coração. Alguém já disse num livro sobre humildade, que quando se está no chão, não se teme a queda. Quem já está no chão, não teme a queda. Ou como um pastor do passado disse, quando alguém me diz uma série de coisas, eu digo: se ele me conhecesse, seria isso e muito mais. Ele falou pouco de mim. Então o verdadeiro humilde até concorda com as críticas, porque sabe que é pecador. Então, que Deus sonde o teu coração nesta manhã, para você perceber por que você se irrita e fica ofendido e ofendida com tanta facilidade. Que Deus trate o orgulho do teu coração, que nós sejamos pessoas humildes. O maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Que Deus assim nos abençoe. Amém.